vamos à palavra desta noite. Nestes próximos minutos serei breve, mas eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família no final. Nós estamos conversando durante esta semana sobre um tema muito, mas muito especial. O título, a temática desta série de 8 mensagens é Eu Já Passei Por Isso. Nós, baseado na vida de Jesus, estamos trilhando alguns caminhos, algumas histórias bíblicas que demonstram que Jesus passou por tudo aquilo que passamos, e se Ele venceu, nós podemos vencer. O nosso texto base, ele se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Acompanhe comigo a leitura que eu farei, vai estar projetada aí nos telões laterais. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, assim como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe, a grande verdade desta série é muito simples. Seja qual for a dor que você enfrenta, Jesus entende. Sabe por quê? Porque Ele já esteve lá. Durante esta série nós já falamos sobre como esperar o tempo de Deus. Por que Deus demora tanto? A espera é um grande desafio para todos nós. Na segunda mensagem, conversamos sobre aqueles momentos que temos vontade de desistir. Todos nós também, um dia já enfrentamos estes pensamentos. Jesus pensou isso no Getsemane, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade, mas a tua. E Jesus não desistiu, Ele venceu para que eu e você vencêssemos. Se você perdeu qualquer uma destas duas mensagens, você pode visitar o canal do YouTube da nossa Família Amor e Cuidado, lá no YouTube, Amor e Cuidado, você pode escrever, ou no Spotify, qualquer plataforma de áudio, de podcast, e você consegue estar aí atualizado conosco nesta série. Hoje, iremos para a terceira mensagem, terceira de 8, e você que está conosco, fique firme, nós vamos trilhar este caminho de 8 domingos, não falte, não perca nenhum episódio dessa série, que eu tenho certeza que você já está sendo muito abençoado e assim continuará. Antes de entrarmos nesta terceira mensagem, eu quero orar por você mais uma vez, orar por mim, orar para que o nosso coração esteja aberto e os nossos ouvidos prontos para receber aquilo que Ele tem para nós. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça, se concentre. Jesus, nós te agradecemos por tão grande amor, tão grande graça que nos encontra nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez neste fim de semana incrível, desde ontem. Foi tão especial o que vivemos aqui já nestas últimas 5 celebrações, e esta que é a 6ª e última celebração desta casa. Faz de novo, fala conosco, molda o nosso coração. Vem e nos transforma de dentro para fora. Nós prometemos entregar ao Senhor agora nosso foco completo. Não dividiremos a nossa atenção com o nosso celular. Não dividiremos a nossa atenção, o nosso foco com conversas paralelas, conversas com aqueles que estão ao nosso lado. Não dividiremos o nosso foco e atenção com as preocupações da segunda-feira. Não dividiremos a nossa atenção e o nosso foco nos movimentando. Entregamos ao Senhor como adoração, a nossa não movimentação nesse lugar, para que o nosso coração aberto e ouvidos atentos possam receber da Tua boa palavra, e assim o Senhor nos transforme de dentro para fora, a fim de que cresçamos de glória em glória, segundo a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós oramos assim, certos e agradecidos de que viveremos algo extraordinário da Tua parte nesta noite. Em nome de Jesus oramos assim, amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Quando o impulso é forte demais, o que fazer? Eu sei, com certeza na tua vida ainda existem algumas áreas de fraqueza, áreas que é muito difícil para você resistir.
Algo que você mesmo não querendo faz. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? O que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu não quero eu faço. E ficamos nesta luta constante. Quem sabe é quando você clica onde não devia. É quando você come o que não deveria. Bebe, fuma, se entrega a um vício que já disse que deixaria de lado, mas a hora que você menos percebe, cedeu. É quando você diz algo, você libera palavras num momento de estresse, e a hora que você percebe, eu não devia ter falado isso. Você prometeu para você mesmo que você teria um temperamento mais calmo, controlado. Você iria tentar segurar aquele pavio curto. Mas de repente, aquela palavra atravessada para o cônjuge, aquela palavra atravessada dentro da empresa. É quando você aposta dentro das famosas casas de aposta e cassinos online, que você já disse para você mesmo, para tua esposa tantas vezes que você ia parar de usar o dinheiro da casa para entrar nesse tipo de atalhos, e a hora que você menos percebe, bate o desespero, faltou um pouquinho para completar as contas da semana, e aí você pensa, talvez eu dê sorte, talvez eu consiga um atalho, dinheiro fácil, rápido, ou tão somente você que gosta, curte assistir esportes, futebol, eu acho que eu poderia tentar de novo, numa dessa eu ganho uma bolada, e a hora que você vê, você está lá. É uma realidade. Às vezes nós falamos de uma maneira tão incisiva, mas esta reflexão se faz cada vez mais necessária no nosso país. O Brasil, não estou falando da fonte, vozes da minha cabeça, são inúmeras pesquisas já detalhadas. O Brasil é o país que mais gasta dinheiro com casas de aposta e cassinos online. Não estou te falando também de algo que eu não sei, fruto de observação. Toda semana, um dos nossos pastores está tratando. Marido que perdeu casa, carro, dinheiro das férias da família, dinheiro de projetos e sonhos futuros, da construção e inauguração de uma empresa, porque foi mais forte que ele. Porque ele começou de uma maneira sutil, sorrateira, não tem nada demais, é só diversão, é só entretenimento. E aquela mentira, você prometeu que nunca mais mentiria nem omitiria nada do cônjuge. De repente, um momento de desespero, fez o que não devia, quebrou uma parte do acordo, do combinado que tinham dentro de casa, e ao ser questionado, mente, para sair ileso daquela situação. Não, mas é porque se eu não mentir aqui, se eu não omitir, eu vou arrumar confusão em casa, aí aquela briga desnecessária. Quer saber? Quando o que os olhos não vê, o coração não sente. Esse papo por aí. É nesses momentos que você fala para você mesmo: eu sei que eu não deveria fazer, eu prometi que eu não faria isso nunca mais, mas dessa vez eu não consegui resistir, o impulso foi forte demais, foi mais forte que eu, apertei o botão vermelho. A boa notícia para mim e para você é que hoje nós temos a oportunidade de aprender e conhecer com aquele que é mais forte. Jesus Cristo, Ele está aqui. E se você não entregou a sua vida a Ele ainda e confiou todos os teus caminhos nas mãos dEle, você vai ter a oportunidade ainda nesta celebração de fazer isso. Jesus é aquele que te oferece um caminho. Jesus é aquele que te oferece uma saída. E se você já foi tentado, saiba que Jesus te entende. Pastor, por quê? Porque Jesus também passou por isso. Jesus também foi tentado. Jesus sabe o que é ser tentado. A Bíblia diz que mesmo Ele sendo Deus, Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes veio em forma humana,
se desfazendo de todos os seus atributos divinos, e andou nesta terra como um homem, assim como eu e você. Sofreu tudo que sofremos, passou por tudo que passamos, inclusive pelas tentações. Jesus foi tentado. Um dos maiores exemplos das tentações de Jesus aqui nesta terra estão registradas em Lucas capítulo 4. Eu quero ler este texto contigo. Acompanhe a leitura. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus cheio do Espírito Santo. Acho que a gente já podia até parar por aqui. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Com mais força, como quem acredita nisso. Diga, cheio do Espírito Santo. Aqui nós já poderíamos ficar o restante desta pregação falando só sobre isso. Não era cheio de atividades religiosas, cheio de ocupações na igreja, cheio de conhecimento técnico das Escrituras, cheio do Espírito Santo. Não há como vencer uma tentação sem estar cheio do Espírito Santo. É por isso que você precisa entregar a tua vida a Jesus. Porque só entregando a tua vida e fazendo dele o seu Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em você. Ele é o selo, ele é o penhor, a garantia da tua salvação, da tua herança. E é este Espírito que te enche, que te completa, para que você possa vencer em meio às tentações. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Para onde que Jesus foi levado aqui, igreja? Para onde que Jesus foi levado? É interessante isso aqui porque tem pessoas que culpam a queda na tentação pelo ambiente que vivem. Pastor, eu menti, mas é porque a situação lá em casa está complicada. Foi o que o senhor falou mesmo. É uma mentirinha bem bobinha que eu faço às vezes para não arrumar confusão. Não, pastor, eu tenho que mentir lá no meu emprego porque lá é cobra comendo cobra. Se eu não mentir, se eu não omitir algumas informações, eu fico para trás. É o ambiente corporativo, é assim mesmo. Não, pastor, é porque o cenário está desfavorável. A situação está feia, estou devendo, o salário está curto, não bati as metas. Eu sei que eu prometi que eu não ia mais colocar meu dinheiro naquela porcaria de apostas, mas é mais forte que eu, é o deserto. E a gente fica culpando o ambiente que estamos, e a gente se esquece que Adão, primeiro homem, ele pecou não foi no deserto, ele pecou foi no paraíso. No paraíso onde tudo era belo, onde tudo era correto, onde tudo era formoso, onde tudo estava no melhor estado, não havia corrupção sobre a terra. Adão pecou, cedeu à tentação. Jesus venceu a tentação no deserto. Então não é o ambiente que você está que te molda, é se você está cheio do Espírito Santo ou não. Sim, podemos passar por desertos e vencer estes desertos. Durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Não comeu nada esses dias. Ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pão. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo então o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse: eu te darei toda a autoridade sobre todos eles e o seu esplendor, porque foram-me dados e eu posso dar a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor o seu Deus, só a ele preste culto. O diabo então levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que o guardem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 12, Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou. E o texto continua: o diabo deixou até quando? Para sempre? O diabo deixou até Jesus subir aos céus, é isso que está escrito aí? Até quando que o diabo deixou Jesus? Até a ocasião oportuna. Se até Jesus, o Filho de Deus, foi tentado pelo maligno, porque achamos que não seremos?
E outro, perceba que o diabo não desiste. A Bíblia diz até a ocasião oportuna, porque é assim que funciona. Somos tentados segundo o nosso próprio mau desejo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Entretanto, o diabo é aquele nosso inimigo, nosso adversário, que fica a todo momento procurando a ocasião oportuna para nos sugerir o caminho errado, o caminho oposto à obediência. E se ele fez isso com o nosso Deus, encarnado em homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, certamente ele fará conosco. Pastor, mas o que significa ser tentado? Eu não estou entendendo. Tim Charles, ele diz que tentação é qualquer coisa que promete satisfação ao custo da sua obediência a Deus. Anotou? Tentação é qualquer coisa que promete satisfação ao custo da sua obediência a Deus. É aquela dor emocional que promete ser aliviada no álcool. É aquela solidão que promete trazer conforto se você se render à pornografia. É a insegurança que promete estar satisfeita se você buscar a aprovação demasiada das pessoas. É aquela frustração que promete prazer para você se você ceder e começar a falar mal das pessoas. A tentação é exatamente isso. É uma promessa de te aliviar, de deixar você mais leve, de te deixar feliz, resolver teu problema, a que custo? A maneira mais fácil e rápida que puder. Mas o preço é alto, desobedecer a Deus. E desobedecer a Deus é tudo que o diabo quer que façamos. Porque sem obediência não andamos com Deus. E andar com Deus é o exato objetivo pelo qual fomos criados. Deus nos criou para relacionamento. Relacionamento com Ele. E o processo da tentação, ele normalmente segue um processo. Ele segue alguns passos que são muito fáceis de ser observados. Sempre começa com um pensamento. Já ouviu aquela história, aquele ditado, que você não pode impedir que um passarinho pouse na tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. O pensamento não é o pecado, o pensamento vem. Um pensamento equivocado, um pensamento errado, um pensamento que anda na contramão da obediência a Deus. E depois desse pensamento, o que acontece? Depois do pensamento vem a imaginação. É a hora que você começa a pensar, mas como que eu faria isso? Em que oportunidade que eu poderia fazer? Quais são as vantagens? Poxa, é verdade, talvez isso me deixaria aliviado, hein? Talvez isso tiraria um peso das minhas costas. Talvez isso me faria feliz. E enquanto imaginamos, estamos fazendo o quê? Alimentando aquele pensamento. E aí vai para o terceiro passo, que é a justificativa. Porque, vamos ser sinceros, por mais que o nosso mundo tenha caminhado da bonança para o caos, da ordem para a desordem, existe um pouco ainda de moralidade sobrando no mundo. E existe um senso comum do que é certo e do que é errado. Não adianta as pessoas tentarem relativizar a verdade. No imaginário comum sabemos o que é certo e errado. E aí, diante do pensamento e da imaginação, começamos a querer justificar os nossos atos para aplacar o nosso peso na consciência. É o que eu acabei de dizer. Não, sabe o que é? Eu sei que não é muito certo, mas é que se eu não fizer, eu não consigo a promoção. É que se eu não fizer, eu não bato a meta. É que se eu não fizer, vai faltar em casa. É que se eu não fizer, eu vou arrumar briga. É que se eu não fizer, vão me chamar de quadrado, retrógrado. É que se eu não fizer, eu vou ser infeliz. É que se eu não fizer, eu não vou me sentir contente, alegre, completo. E aí, meu irmão, a hora que você chegou no nível da justificativa, já era. Começou a justificar para si mesmo o erro. É o passo da escolha. É o quarto e último passo, aí já era.
Aí é o que a palavra diz: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E aí você escolhe a maldição. Você escolhe fazer o que não devia fazer. Você escolhe o caminho que não devia entrar. Eu tenho 3 verdades para te apresentar sobre a tentação. Pega teu celular no bloco de notas, em modo avião de preferência, para você não ficar com tentação de ver o teu WhatsApp, o teu Instagram. Ou pega teu caderno, você que trouxe, a tua Bíblia, anota aí. Isso aqui é interessante você ter anotado. Isso aqui vai ser muito útil para a tua vida cristã. 3 verdades sobre a tentação. Está preparado? Vamos lá? Primeira verdade sobre a tentação: não é pecado ser tentado. Isso é interessante. Não é pecado ser tentado. Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém assim como nós, que passou por todo tipo de tentação. Quem é esse? Jesus. Se Jesus passou por todo tipo de tentação, tentação não pode ser pecado. E o próprio texto confirma isso dizendo: porém, sem pecado. Jesus passou por todo tipo de tentação, mas não pecou, o que nos leva a crer e entender que a tentação não é pecado. O pecado é ceder a ela. Inclusive, tornar-se cristão não significa que você não vai ter mais tentação, mas na verdade você vai ser ainda mais tentado. Porque quando você não tem Cristo como teu Salvador, a Bíblia diz que você não entende as coisas espirituais, porque você ainda não é um ser espiritual. Você só entende as coisas no âmbito da carne, no âmbito do intelecto. Para você entender as coisas espirituais, você precisa nascer de novo. E nascer de novo é se entregar a Jesus. Enquanto você não se entregou a Jesus e não entende as coisas espirituais, parece que você tem menos tentações. Por quê? Porque a única vez que você se sente tentado é quando a tua moralidade, é quando o senso comum do que é certo e errado liga uma luz vermelha, um sinal de alerta para você. Entretanto, na maioria das vezes, como está todo mundo fazendo coisa errada, eu estou fazendo o que todo mundo faz. Eu estou simplesmente seguindo a banda, tocando do jeito que a banda está tocando aí. A gente vai seguindo nossa vida. Ninguém é perfeito mesmo. Mas quando você entrega a tua vida a Jesus, a partir de agora você tem habitando dentro de você o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a tentação aumenta. Porque agora não é só sobre uma moralidade básica, uma boa cidadania. Agora você sabe o que é seguir a Deus e o que não é. Agora você sabe pelo Espírito de Deus o que agrada o coração do Senhor e o que não agrada. E aí é por isso que a tentação aumenta. Porque agora você tem uma carne que não melhora. Porque por mais que nasçamos de novo no Espírito, nós nascemos de novo no Espírito, a nossa carne continua. Os nossos maus desejos, as nossas vontades pecaminosas. Então agora você tem uma batalha interior. O teu espírito que quer te levar para mais perto de Deus, e a tua carne que quer te levar para o caminho oposto. E este é o conflito que Paulo fala das duas naturezas. E é por isso que a tentação aumenta. Sabe, aqui na Amor e Cuidado, nós não chamamos de pecado o que a Bíblia não diz que é pecado. E é por isso que eu preciso começar esta mensagem te trazendo esta verdade: ser tentado não é pecado. Senão você vai cair num caminho de religiosidade vazia, que não vai te levar a lugar nenhum. Nós como igreja, nós não queremos ser conhecidos como a igreja que proíbe, mas como a igreja que celebra. E aí talvez algum desavisado pode até pensar: pastor, está vendo? Então acho que o que estão falando por aí é verdade, a igreja do pode tudo. Bom, vem e veja. Vem e veja. Se você faz parte dessa casa, você sabe que não tem nada de pode tudo aqui. Aqui nós pregamos a Bíblia, aqui nós somos uma igreja séria, alicerçada, não de 90 dias, mas de 90 anos já em fidelidade ao Senhor. Nós pregamos sobre santidade, nós pregamos para os maridos, para as esposas, para os empregados, para os empregadores. Pregamos para que todos
busquem não a perfeição, mas busquem olhar para Jesus e entender que a santidade não é ser perfeito, mas a santidade é entender que somos separados para uso exclusivo dele. Aqui nós pregamos que, guiados pelo Espírito Santo, podemos vencer as tentações, estas que não podemos chamar de pecado, porque a Bíblia não chama. Entendemos o conceito bíblico de pecado. A palavra pecado no original é errar o alvo. Que alvo é esse? Eu já te disse aqui. Nós fomos criados para andar com Deus. Esse é o nosso primeiro chamado. Você não foi chamado para vir para a igreja. Você não foi chamado para devolver teu dízimo. Você não foi chamado para participar do ministério XYZ. O teu primeiro chamado é andar com Deus. O que nós fazemos, vir para a igreja, devolver o dízimo, servir nos ministérios, é parte da nossa vida com Ele. E o nosso primeiro chamado é andar com Ele. Deus criou o homem para um relacionamento. No Éden, toda a viração do dia, Deus vinha para fazer o quê? Se relacionar com Adão. O nosso propósito básico em nossa vida é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É para isso que nós estamos aqui. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Entretanto, para ter relacionamento com Deus é necessário santidade. O que é santidade? Acabei de dizer. Consagração, separação, ser separado para uso exclusivo de Deus. Como um Deus santo, separado, Ele não pode coexistir em meio ao pecado, coabitar em meio ao pecado. É por isso que onde há pecado, a separação de Deus e do homem. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Quando o homem e a mulher escolheram o pecado, escolheram o caminho errado, escolheram ceder à tentação, houve uma ruptura de relacionamento. E esta ruptura de relacionamento nos afastou do propósito original, conhecer a Deus. Como que você conhece a Deus e se relaciona com alguém que está distante? Não dá. E a partir daquele momento então, uma raiz de pecado é enxertada no DNA humano. Raiz de pecado que vai gerar uma árvore de pecado e vai dar fruto do quê? De pecado. Pastor, como que isso funciona na prática? Pega uma criança com menos de 1 ano de idade. Alguém precisa ensinar para ela a ser egoísta? Alguém precisa ensinar ela a fazer birra? Alguém precisa ensinar ela a ficar irritada quando as coisas não saem do jeito que ela quer? Não. Por quê? Porque esta raiz de pecado já nos faz ser concebidos no pecado, é o que a palavra diz. E a partir deste momento, desde que nascemos, temos uma inclinação para escolher sempre a pior escolha. Sempre aquilo que nos afasta de Deus. Sabe aquela brincadeira, aquela frase famosa na internet, olha, a pior escolha dele é sempre a próxima? Essa é a nossa tendência. Esse é o nosso coração humano, tendencioso ao pecado, tendencioso a escolher aquilo que não presta. Pastor, como que separa o que presta e o que não presta? É uma lista? Não, não é uma lista. Lembra que o foco é o quê? Relacionamento. Fala comigo, relacionamento. O foco é relacionamento. Deus nos projetou para ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida satisfeita. E existem algumas coisas que o Senhor nos orienta a não fazer, não para nos privar, mas porque Ele sabe que lá na frente causaria destruição para nós. É o que a Bíblia diz: há caminhos que parecem certos ao homem, mas ao final produzem morte. Então não é sobre uma lista, é sobre princípios e valores que o Senhor nos deixou, que se seguirmos, andaremos em relacionamento com Ele. E no relacionamento com Ele, alcançaremos não uma vida mediana, uma vida abundante, uma vida plena. Mas se escolhermos não seguir este caminho, se errarmos o alvo, uma ruptura no relacionamento. E se a ruptura no relacionamento, não conseguimos viver uma vida abundante. E sem a vida abundante que nos foi prometida, vivemos então aquém do que Ele projetou para que vivêssemos, e caímos no engano do inimigo,
que ao contrário de Jesus que veio para trazer vida abundante, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E aí vivemos morte, destruição e uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Porque você pode ganhar muito dinheiro, conquistar muitas coisas, fazer muito nesta terra, mas se você não conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, não se relacionar com Ele, você sempre sentirá um vazio existencial enorme dentro do teu peito. Talvez é isso que você está sentindo por tantos anos. A tentação, portanto, não é o pecado. O pecado é quando, seduzidos por essa tentação, somos então entregues a ela e não vencemos. Quando for tentado, não culpe a Deus. Não diga Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Mas Deus pode testar você. Nunca tentar. Vou repetir. Deus pode te testar. Nunca tentar. Pastor, não entendi, foi nada. Qual que é a diferença de testar e tentar? Vamos para a Bíblia. Você está comigo até aqui? Está entendendo tudo que eu falei até agora? Estamos juntos? Vamos lá? Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Fim, precisamos acreditar na Bíblia. A Bíblia está dizendo, então estamos aqui acreditando no que ela diz. Deus não tenta ninguém. Pastor, mas então eu estou sendo tentado pelo quê? Vamos lá. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Vou repetir. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Olha que interessante isso aqui. Aqui está o trilho, aqui está a jornada da morte. O livro de Tiago vai dizer o seguinte: cada um é tentado não por Deus, segundo o próprio mau desejo. Pastor, o que é esse mau desejo? É a nossa inclinação para fazer o que não presta. É o que eu acabei de falar da criança, que já nasce sendo egoísta, que já nasce querendo fazer birra. E aí cada um de nós, de acordo com a nossa história, de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa jornada, e com N fatores que não podem ser explicados, temos cada um o nosso próprio mau desejo. O seu mau desejo vai ser a mentira. O outro vai ser a fofoca. O outro vai ser a sexualidade distorcida. No outro vai ser a embriaguez. No outro vai ser o vício. No outro vai ser a aposta. Eu não sei, as minhas áreas de fragilidade eu conheço. Eu sei quais são. Minha esposa sabe quais são. Meus pastores a que presto conta sabem quais são. E os seus? Você sabe também. Quais são suas áreas de fraqueza? Cada um é tentado segundo o seu próprio mau desejo. E aí olha o que o texto diz. Uma vez arrastado e seduzido, o que é isso? É quando você deixa que este mau desejo brote e você alimenta ele. Você sabe que a tua área de fragilidade é a mentira, e você fica flertando com a mentira. Você fica andando à beira da mentira. Você fica dando corda para a mentira. Você fica alimentando a mentira. Então você está sendo arrastado e seduzido. Uma vez arrastado e seduzido pelo mau desejo, o texto diz que, sendo então este mau desejo concebido, ele está gerando o quê? O pecado. Percebeu a diferença do que é tentação e do que é pecado? E aí, uma vez o pecado sendo realizado, a Bíblia diz, gera o quê? Morte, destruição. O que eu quero dizer para você é que existe uma atração involuntária. Você não escolheu, mas existe dentro de você uma inclinação para atrações involuntárias. O desejo vem, aquela vontade louca de fazer o que não devia, acessar o site que não devia acessar,
comprar o que não devia comprar, falar o que não devia falar. Esta é a atração involuntária, você não controla. Só que ela não é a tua identidade. A Bíblia nunca atrelou sentimento ou atração involuntária ao pecado, à identidade, perdão. Nunca. Você nunca vai ver na Bíblia a Bíblia misturando sentimento com identidade, atração involuntária com identidade, porque você não é o teu pecado. Você não é o que você faz. Você é quem Deus te chamou para ser. Você é uma criatura que pode se tornar um filho de adoção através do sacrifício de Jesus. E sendo filho, você é filho, filha dele. E ninguém pode mudar essa tua identidade nele. É por isso que não faz sentido você se render ao teu mau desejo. Eu sou assim mesmo. É porque eu gosto de ser assim. É porque esse negócio de religião é sufocante mesmo. Se eu sinto desejo, se eu sinto vontade, então eu não posso fazer. Então eu tenho que negar quem eu sou. Não, você não é nada disso. Você é quem Deus te chamou para ser. Você é um filho, você é uma filha amada dele. O que eu faço com essa atração involuntária? O que eu faço com este sentimento? O que eu faço com esta vontade louca que eu estou de escolher o pior caminho? Submete isso a Cristo. Submeta isso a Cristo. Resista a esta tentação. Fuja dela. Porque você não é o seu desejo. Você é quem Deus te criou para ser. Logo, o cuidado deve estar aonde? Na sedução. Lembra que ele fala? Uma vez seduzido pelo mau desejo, e esta sedução acontece em que lugar? No coração. É por isso que a Bíblia diz, de tudo que se pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a fonte de vida. Guarda o coração, porque o foco aqui de tudo que nós estamos conversando, você percebeu que não está atrelado numa forma primária à ação. A ação é só consequência. Em forma primária, tudo fala sobre o coração, relacionamento. O próprio Jesus disse, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então eu venho dar um upgrade agora na lei que os patriarcas, Moisés receberam, e eu vim mostrar para vocês que santidade, separação, vida com Deus, tem uma régua alta. Não é só por religiosidade vazia. Jesus disse o seguinte, olha, vocês estão falando, Jesus falando para os fariseus na época, os mestres da lei, vocês estão falando que a lei diz, não matarás, e está certo, a Bíblia diz, não matarás, mas se você odiou alguém no teu coração, você já matou ela. Jesus ainda diz, olha, vocês estão dizendo, não adulterarás, e está certo, a Bíblia fala sobre isso, mas Jesus também diz, se você olhar para a mulher do teu irmão, aquela que não é tua mulher, com desejo, você já cometeu adultério no teu coração. E eu gosto de pensar sobre isso. Eu falava ontem no Face a Face com o Deus dos homens, porque quando você não entende santidade e consagração atrelado a relacionamento com Deus, quando você só vive uma religiosidade vazia, sabe o que acontece? Tem vezes que o camarada, ele não pecou, ou ele ainda não tomou aquela atitude que é drástica, não porque ele ama Jesus, não porque ele decidiu estar em santidade, mas é só porque ele não teve oportunidade ainda. E aquilo que deveria ser santidade, na verdade, está sendo só uma religiosidade vazia. Pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu te dar um exemplo bíblico e a gente mata isso. A Bíblia fala sobre Sodoma e Gomorra, cidades promíscuas, cidades totalmente distantes do Senhor. A maldade deles chegou ao Senhor, o Senhor falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Só que tinha um justo lá, Ló. Deus falou, Ló, pega a tua esposa, pega as tuas filhas e vaza daí que eu vou mandar fogo. Vou mandar chover fogo do céu, porque os pecados dessa cidade chegaram até mim e não dá mais. Só tem uma questão, Ló, não olha para trás. Ló pega a esposa, pega as filhas e ele sai andando para as colinas, longe de Sodoma e Gomorra. De repente a mulher de Ló bate uma saudadezinha, sabe? Saudade que a gente ainda não viveu.
Aí pá, ela olhou para trás. O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal, morreu na hora. A Bíblia não é clara, e eu não posso fazer uma teologia ou uma doutrina daquilo que a Bíblia não é clara, mas para mim fica explícito, gente. Deus não queria que nenhum daqueles promíscuos saíssem vivos. Todos foram condenados. Se a mulher de Ló estivesse nas mesmas orgias, nas mesmas corrupções morais daquele povo, você acha que Deus deixava a mulher sair? É óbvio que não. Deus já ia falar: Ló, sua mulher também está envolvida, só vai sair você e tua filha. Provavelmente eu penso que a mulher de Ló não estava fazendo ainda, mas o fato dela olhar para trás mostra que o coração dela estava lá. Talvez ela só não tinha feito ainda porque não teve oportunidade. Talvez ela só não tenha feito ainda porque faltou para ela o tempo certo, a hora certa. Mas ela já estava gostando daquela vida, daquele modo de operação de Sodoma e Gomorra. E vamos falar uma coisa? Onde o teu coração estiver, é questão de tempo para os teus pés pisarem. É você que diz: não, porque eu nunca traí minha esposa. Nunca traí a esposa. Só que o conteúdo que você segue no teu Instagram, ela não pode nem ter a senha do teu celular e você foge de mostrar para ela o que você segue, porque as páginas e os tipos de perfis que estão lá não são bacanas. Você chega no teu trabalho, as rodinhas dos homens estão conversando sobre o corpo da mulher nova que chegou no trabalho, sobre como a outra lá é bonita, como a outra é isso, como a outra é aquilo, e você está lá rindo, você está brincando, está flertando, está falando, está ouvindo, está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Os grupos do WhatsApp que você já tinha que ter saído faz tempo, os sites que você tem visitado, frequentado, e aí você está: não traí, não traiu porque não teve oportunidade ainda, mas teu coração já está distante, e onde teu coração está é questão de tempo para os teus pés pisarem. Você consegue entender que santidade fala sobre um patamar mais elevado? Não é sobre a ação num primeiro momento, é sobre o coração. E se você não blindar o teu coração, logo as tuas ações vão reverberar o que está aí dentro do teu coração. Pastor, entendi o que é a tentação, entendi da onde ela vem, entendi como que o processo funciona na minha vida, mas você falou que Deus não tenta ninguém, Deus testa. Qual que é a diferença? Você já passou algum momento da tua vida que você falou assim: Deus, por que você não tira a tentação? Quem aqui nunca pensou isso? Deus, está tão difícil, eu me converti já, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, por que eu ainda tenho vontade de fazer o que não presta? Deus não podia fazer assim, e sumir a tentação? Por que Deus vai deixar mais fácil? Se quando o nosso coração é provado, a própria palavra diz que quando somos testados e aprovados, crescemos através da perseverança. Engraçado que na nossa vida, desde cedo, temos provas para todo tipo de coisas, mas na vida cristã a gente não quer ser provado. Deus não envia a tentação, Deus não tenta ninguém. Somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, mas Deus permite que passemos por algumas provações e tentações, porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança nos empurra para a maturidade. Deus nos testa para nos promover. O diabo lança tentações para derrubar, mas Deus quer que você cresça, quer te impulsionar para frente. Deus te testa para te promover. Segunda verdade, anote aí: você é mais vulnerável quando está fraco e quando acha que está forte. Jesus estava fraco, depois de 40 dias sem comer, e é nesse momento, na fraqueza, que o diabo veio. Entenda, você é tão forte quanto é honesto. Precisamos ser abertos, transparentes, confessar nossas necessidades, orando uns pelos outros. Eu te falei agora há pouco, você sabe das suas fragilidades e alguém sabe delas também. Você tem alguém para quem presta contas. Tiago 5,16: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem perdoados, não, para serem curados.
Só Deus pode perdoar. Mas confessar uns aos outros nos leva à cura. Para de achar que você é o Superman, gospel. Para de achar que você é a Mulher Maravilha, gospel, incaível. Ei, não existem pessoas incaíveis. Diante a tantos escândalos, até no meio evangélico, em lideranças, como que você olha para essas notícias? Você olha com aquele olhar de julgamento. Todas as vezes que eu vejo algo acontecendo, eu caio diante do Senhor e eu tremo de temor a Deus, dizendo: Deus, se eu não vigiar, eu sou o próximo. Não se ache o incaível, porque existem 2 momentos que o diabo vai vir com força nos tentar e tentar nos derrubar: quando estamos fracos e quando achamos que somos fortes. 1 Coríntios 10, 12, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não é o que está firme, é o que julga estar firme. Esse é o perigo, quando a gente acha que é forte demais. Não, pastor, você falou aí de rodinha de amigo, de grupo no WhatsApp, de quem eu sigo. Ei, eu sou maduro, eu sei ver as coisas, eu sei consumir algumas coisas sem... Será, meu Deus? Paulo diz: não tenha uma avaliação exagerada de quem você é. O cristianismo não é um parque de diversões, é um campo de batalha, seja com a guarda alta. Por isso que Jesus fala: orem e vigiem, para que não caiam em tentação. Não é só orar, é vigiem, é estar vigilante. Mas saiba que também há uma terceira verdade linda sobre a tentação, e esta verdade eu amo. É a verdade bíblica que nos mostra que Deus sempre dá uma saída. Deus sempre dá uma saída. 1 Coríntios 10, 13, olha esse texto que maravilhoso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Para um pouquinho comigo aqui, que nós vamos continuar lendo esse texto. Mas olha o que ele está falando até aqui. Ele fala: olha, vocês não serão tentados além do que possam suportar. Ou seja, presta atenção, olha aqui para mim. Ele fala: olha, a tentação está nesse nível aqui, ó. Mas as forças de vocês, o que vocês podem suportar, está acima da tentação. Vocês não serão tentados além do que podem suportar. Ou seja, a tentação está aquém, está atrás do que nós podemos suportar. E aqui ele não está falando nem de nada espiritual, ele está falando só do que nós podemos suportar. Mas não para por aí, ele ainda diz: mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Olha que lindo isso. Se a tentação está aqui, mas o que você pode suportar ainda está acima, além de você, ainda existe uma terceira e mais bela camada, que é o sobrenatural, Deus enviando um escape. Isso é maravilhoso. Você poderia tentar escapar só com a tua força, mas nem isso você precisa, porque Deus promete um escape, um livramento, uma saída para aqueles que confiam nele. Isso aqui é maravilhoso. Uau! A palavra de Deus é maravilhosa. Pastor, como que eu faço isso? Como que eu vejo esse escape? Como vencer a tentação? 2 conselhos rápidos para você. Primeiro, fecha a porta. Fecha a porta da tentação. Pastor, como que eu fecho a porta da tentação? Deixa eu te contar uma história, a gente acaba por aqui já. Lembra do José, do Egito? José, filho de Jacó. Seus irmãos tiveram ciúme dele, venderam ele para uma caravana de ismaelitas, que levaram ele então para o Egito. Chegou lá no Egito, foi levado para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele começa a crescer, a avançar, começa a ter governo, se destacar, prosperar. Então a mulher de Potifar gosta dele, e ela arma uma cilada para ele. Ela chega um dia, começa a dar em cima dele, flertar, e começa então a seduzir ele. E ele diz: não, como poderia eu pecar contra o Senhor e contra o teu marido? Mas aquela mulher, ela estava insistindo. O José tinha 2 opções, 3 opções. Ele podia ceder logo de cara e fazer o que ele tinha vontade. José não era semideus, não. O José não era super poderoso, era igual eu e você, um homem com desejos sexuais latentes.
Ele poderia ceder. Segundo, ele poderia tentar enfrentar. Não, vem cá, senta aqui. Deixa eu te explicar por que eu não posso fazer isso. E vamos ficar na discussão aqui. Era outra opção que ele poderia ter feito. Mas ele sabia que o melhor que ele podia fazer era fechar a porta de uma vez. Ele não fica tentando negociar com a mulher. Ele, foge. Na fuga, ela ainda pega a capa dele e depois denuncia ele. Ele é preso injustamente. E aqui é um papo para outro momento. A Bíblia manda resistir ao diabo. Da tentação, a Bíblia manda a gente fugir. Está faltando fechar a porta. Fecha a porta. Se Deus já enviou o escape, fecha a porta. Eu já disse, eu não quero ser redundante, mas é para ficar claro, escancarado para você. Sai dos grupos que tem que sair. Sai das rodas de conversa que tem que sair. Mas vamos me chamar de retrógrado, vamos me chamar de fanático, de religioso. Não importa, foge. Fecha essa porta. Desinstala aplicativo. Exclui conta do cassino online, exclui conta da aposta online, para não ter nem vontade de abrir de novo. Dá a senha do teu celular para o teu cônjuge. Anda com alguém que te ajude. Encontre um irmão em Cristo dentro dessa família, que seja alguém de sustento para você, um pilar de sustentação que te ajude, e nesta ajuda mútua, alguém que você possa prestar contas. Fecha a porta. A tentação muitas vezes entra por uma porta que foi deliberadamente deixada aberta. É aquele negócio, eu não quero mais, mas não vou apagar também a conta, né, pastor? Às vezes, se precisar, eu não quero mais, mas eu não vou excluir o contato, né? Não precisa ser tão radical. Você escolhe, meu irmão. Até quando essa porta vai ficar escancarada? Fecha ela de uma vez. Segundo, responda à tentação com a palavra de Deus. Perceba que Jesus, ao ser tentado, todas as vezes ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Deus está levantando uma geração de cristãos que não sabem apenas os versículos e as passagens bíblicas que são pregadas no domingo. A Bíblia diz que aquele que lê e não pratica é como alguém que olha para o espelho e quando sai não lembra mais do reflexo que enxergou. Deus está levantando um exército de crentes firmes, alicerçados, amantes da palavra e que praticam a palavra, vivem a palavra, internalizam a palavra, memorizam a palavra, meditam na palavra. A palavra tem instrução para tudo que você precisa para vencer. Quando o diabo te atacar, você responde com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. E se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pastor, eu vacilei. Hoje ainda eu cedi à tentação. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Esse intercessor está aqui para te perdoar, Ele está aqui para te limpar, Ele está aqui para te purificar. Como eu faço isso, pastor? Só se arrependa, arrependimento verdadeiro, dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, muda a minha vida, muda a minha jornada. A Bíblia diz que Deus não despreza um espírito e um coração quebrantado e contrito diante dEle. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se você caiu, corre para Deus. Santidade não é perfeição. Se ao longo da jornada tropeçarmos porque somos carne. Eu gosto muito da música que nós sempre cantamos. Existem momentos que o nosso corpo vai errar o caminho. Porque somos carne, somos falhos, somos humanos. Mas se em algum momento da jornada o teu corpo errar o caminho, que o teu coração clame, pulse, grite pela presença de Deus, dizendo: Deus, eu não posso viver longe do Senhor. Eu não posso viver em um lugar onde eu não tenha relacionamento contigo. Eu não posso viver errando, porque o Senhor me criou para dar certo. A minha família nasceu para dar certo. Os meus sonhos nasceram para dar certo. Eu quero orar por você.
Eu não vou te chamar nem aqui à frente, porque o tempo já passou. Eu não quero me delongar, eu sei que já é tarde. Nós já começamos um pouco mais tarde por conta do face a face. Mas me dê mais 5 minutos. Fique em pé no seu lugar. Eu não vou nem te chamar aqui à frente. Eu tenho algo muito mais significativo para fazer. Eu acho que você poderia agora abraçar a tua esposa. Você podia abraçar o teu marido. Se os teus filhos estiverem perto, você podia abraçar os teus filhos. Você podia começar a orar agora. Se é noivo, abraça a tua noiva. Namorado. Se você está sozinho aqui, não tem problema não. Comece a orar pela sua família futura. Acho que você podia começar a orar agora pelo teu casamento. Acho que você podia começar a orar agora pela tua fidelidade à tua esposa, pela tua fidelidade ao teu marido. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, livra-me de mim mesmo, me faz terminar aprovado, me faz chegar ao fim aprovado. Eu não quero estar nas estatísticas de adultério, de divórcio, de destruição familiar. A Bíblia diz que Jó fez uma aliança com os seus olhos. Ei, homem, hoje é dia de você fazer uma aliança com os teus olhos. Fala: Senhor, eu não vou olhar aquilo que eu não posso olhar, eu não vou fazer aquilo que eu não posso fazer. Deus vai te impelir, Deus vai te levar. Alguns aqui vão simbolicamente colocar as mãos nos olhos e dizer: Senhor, eu faço uma aliança com os meus olhos diante do Senhor. Eu fecho a porta, as portas que estavam escancaradas, eu fecho. Casais de namorados, casais de noivos, hoje é uma boa noite para você fazer um compromisso diante do Senhor. Eu não sei que tipo de vida que vocês estavam vivendo, uma vida de sexual ativa. Hoje é uma boa noite você se colocar diante do Senhor e falar assim: chega, o que ficou para trás ficou, mas eu vou andar até o altar em santidade, eu vou casar em santidade, eu vou casar em consagração. Chega de brincar com o pecado, chega de brincar com o que não presta. Existem maridos que vão chegar aqui hoje à noite, em casa, a primeira coisa que você vai fazer junto com a tua esposa, abrir o teu computador, aquele site de apostas, e você vai colocar na frente da tua esposa a senha para fechar aquela conta. Você vai falar: amor, me ajuda. Você nem sabia, mas eu estava nisso aqui. Você vai fechar agora, hoje. Você não vai deixar para amanhã. Hoje mesmo o Senhor vai te impelir a excluir toda e qualquer conta. Jesus, eu oro por cada família, Pai. Senhor, definitivamente as nossas sociedades não serão melhores que as nossas famílias. Por isso eu oro para que nesta casa, nesta família, no meio do teu povo se encontrem famílias saudáveis, famílias fortes, famílias funcionais. Jesus, nós não aceitamos divórcios acontecendo no meio do teu povo por conta de infidelidade, por conta de mentiras, por conta de omissões. Senhor, nós oramos agora para que a mesma graça que nos alcança em nossas fraquezas seja também a maior força capacitadora contra o pecado. Jesus, eu oro agora por famílias restauradas. Jesus, eu oro agora por filhos do Senhor que estão fazendo uma aliança agora com os seus olhos. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Senhor, há filhos do Senhor aqui quebrantados de coração, que não estão se importando com as aparências, que não estão se importando com o que vão pensar deles. E eles estão só clamando: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, que eu não quero ceder mais aos meus impulsos. Senhor, fortalece e enche-os com o teu Espírito Santo. Enche-os com o teu Espírito Santo. E eu ouso te dizer que você que está fazendo algumas alianças com o Senhor hoje,
Você vai experimentar de um favor sobrenatural. Casais de namorados, casais de noivos, que estão hoje se comprometendo a andar em santidade, Deus vai te surpreender. Deus vai abrir portas inesperadas por conta do teu posicionamento de consagração e santidade. Faz essa prova hoje. Veja se o Senhor não vai abençoar a tua santidade. Veja se o Senhor não vai abrir comportas do céu sobre a tua casa, através do basta que vocês estão dando hoje. Não porque um pastor está falando, mas porque o Espírito de Deus te guiou, porque o Espírito de Deus te trouxe até aqui. Já faz meses que vocês estão lutando, e vem no meu espírito ainda que esta semana vocês chegaram a orar juntos depois de uma queda. Vocês chegaram a orar juntos depois de uma queda, dizendo: Senhor, nós não queremos isso, mas Você é mais forte do que nós. Mas hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do basta. O Senhor trouxe aqui para vocês se encherem, buscarem. O Senhor vai dar estratégias para vocês. Não vai demorar para Ele abrir as portas e toda a provisão sobrenatural para o casamento. E eu quero declarar que vocês desfrutarão de algo incrível e maravilhoso da parte de Deus no dia do casamento, celebrando os meses que ficaram em firmeza, porque um dia decidiram se posicionar em santidade. Senhor, que no nosso coração clame, grite pelo Senhor, sempre que o nosso corpo errar o caminho. E por fim eu quero fazer uma oração. Eu não posso terminar esse culto sem fazer uma breve oração por você que quer se entregar a Jesus, por você que quer se reconciliar com Ele. Porque eu sei que desde o primeiro momento, na introdução da mensagem, quando eu disse que você entregaria a tua vida a Jesus, você já estava naquele momento decidido. Você já tinha decidido. Você só estava esperando o momento. E você está só aqui: pastor, que hora que vai ser? Como que eu faço isso? Romanos 10, 9. Se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, você será salvo. Você não precisa nem fazer isso sozinho. Esta igreja vai fazer esta oração contigo. Igreja, vamos lá, me ajude. Assim como vocês estão abraçados, de mãos dadas, ore em voz alta, repita essas palavras, se forem palavras sinceras do teu ser. Igreja, me ajude, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que o meu pecado me separa do Senhor, mas eu decido me entregar em tuas mãos. Jesus, eu faço do Senhor o meu Salvador, e eu quero viver uma nova vida em relacionamento contigo. Diga assim também: Senhor Jesus, eu que estava distante, eu que estava longe, eu volto para casa, eu volto para o relacionamento, e deste lugar não saio mais, para a glória do teu nome. Eu não vou te chamar aqui à frente para falar no microfone, fica muito tranquilo, mas eu queria muito te ver, só queria te conhecer. Existe alguém que fez uma destas duas orações? Você estava distante, longe, com a mente cauterizada quanto ao pecado, e você hoje quer retornar para um lugar de relacionamento com Deus, ou você está entregando a sua vida a Jesus hoje nas mãos dele. Pela primeira vez você está fazendo isso. Qualquer uma dessas duas orações, será que você pode fazer um sinal com a sua mão onde você estiver? Eu só queria te conhecer. Existe alguém? Glória a Jesus pela tua vida, meu querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui também, família. Glória a Jesus por vocês. Existe mais alguém? Mais alguém que está fazendo esta... Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui também eu estou te vendo, querida. Deus abençoe você. Há mais alguém? Há mais alguém? Faz só um sinal com a tua mão. Quero te ver. Glória a Jesus. A vocês que ergueram as mãos, não vão embora antes sem pegar um presente nosso. Aqui, ó, os nossos pastores estão à minha direita, à sua esquerda. Um devocional para marcar esse dia. Dia onde Jesus tocou o coração de vocês. Dia onde vocês
passam a experimentar de um novo momento, de uma nova estação. Você que ergueu a mão, não vou embora sem pegar um presente conosco aqui. Igreja, será que você pode celebrar a Jesus aplaudindo a Ele por estas vidas que estão se entregando hoje? Receba da bênção apostólica. Deus, que o teu amor tão grande, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, as consolações, assim como o poder, a íntima amizade do amado Espírito Santo, seja com o teu povo hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.